Boa noite. Então, boa noite, seu Djalma, tudo bem? Digo sóbrios. Pessoal, semana passada a gente começou a falar aí de ISS, né? E a gente vai finalizar ele hoje, tá? Porque aparentemente a gente pensa assim, ISS é um imposto municipal, né? Da esfera municipal, e ele é muito simples. Mas ele não tem nada de simples, não. Vocês viram que a semana passada a gente levou por aí quase 3 horas falando sobre ele e a gente não falou tudo ainda, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui que tem uma tela aparecendo no meio da minha coisa aqui. Serviços para os quais, né, a regra, né, local do estabelecimento ou domicílio do prestador, certo? Essa é a regra de cobrança, né, do ISS, onde o ISS é devido, tá? Serviços para os quais não houver disposição específica sobre o local da prestação de serviço, né, o ISS devido ao município onde estiver estabelecido o prestador. Nós vamos ver, até no finalzinho aqui, semana passada, foi promulgada aí, foi aprovada, assinada pelo Bolsonaro, uma lei aí que muda algumas situações aí de cobrança de ISS, que a gente vai comentar o que aconteceu, tá? Mas assim, não impacta a maioria das empresas que a gente conhece, não. Na verdade, impacta algumas empresas que a gente conhece, mas são algumas empresas que atuam em âmbito nacional. Tá? Aí a gente vai comentar sobre elas. Tá? Então, gente, quando não tem nada falando, né, a lei não especificar que é o tributo onde ele tem que ser recolhido, a regra é que ele seja recolhido no município onde estiver estabelecido o prestador de serviço, tá? Então, o que é a exceção? A exceção é quando a lei, né, ela vem e diz, não, esse tributo aqui ele é recolhido, né, no local da prestação, né? Então, de repente, você mora em Imperatriz, alguém te contrata em Açailândia para prestar um serviço lá em, sei lá, em Dom Eliseu. Então, aí se ele se enquadrar, né, nas exceções, você vai recolher lá para Dom Eliseu. Se ele não se enquadrar nas exceções, você recolhe para a Imperatriz, tá? Aspecto temporal, né? A primeira, uma das regras aí de regra matriz de incidência tributária, né? O critério temporal de qualquer regra matriz consiste no momento, né, quando acontece o fato gerador, né? Aquele fato jurídico, né, que ele vai ensejar, né, caracteriza, vamos dizer assim, né, a situação para a qual vai ter a cobrança do ISS, tá? Então, o aspecto temporal, né, é o momento em que ele ocorre, tá? Então, para fins do ISS, o critério temporal é o momento em que resta efetivado o serviço, ou seja, em que foi feito o serviço, ou seja, ele foi prestado, tá? Vamos pensar, você começa a fazer um serviço aí, ele começa no dia 20 do mês e você só termina ele no dia 10 do mês seguinte. Então, o serviço foi prestado no dia 10 do mês seguinte, foi quando ele foi concluído, né? Concretizado, tá bom? Ok? Então, o aspecto temporal é quando, tá? Vamos lá. É aspecto pessoal, né? No que tange ao ISS, né, o sujeito ativo, né, é aquele que cobra, né, nós temos sujeito ativo e sujeito passivo, né, o sujeito ativo é o município, né, ou quando do Distrito Federal ou distrito, né, o distrito é tratado como município e em algumas situações até como estado, né,
Então, o sujeito ativo é o município, né? E o sujeito passivo, né, é aquela pessoa que vai ter que cumprir a exigência, né, para pagar o sujeito ativo. Então, o contribuinte, no caso do imposto, é sempre o sujeito o passivo, né, que tem, na verdade, é onde a gente às vezes chama que eu tenho substituto tributário, né, porque eu tenho alguém que efetivamente é quem paga, mas não é quem recolhe, né? Certo? Então, aqui, quando a gente fala sujeito passivo, é aquele que é o responsável pelo cumprimento da obrigação, tá? Vamos lá. Aspecto quantitativo. Faltou um T aqui, né? Deixa eu corrigir aqui para nós. Espera aí. Isso, está como figura. Já era. Vai ficar assim mesmo. Aspecto quantitativo, tá? Quando a gente fala no aspecto quantitativo, né, a gente fala quantidade, a gente fala em valores, né? Então, o aspecto quantitativo envolve dois critérios aqui, né, dentro de qualquer tributo, tá? O primeiro é a base de cálculo, né? Ou seja, no caso do ISS, a base de cálculo para fins de ISS é o valor do serviço, ou seja, é o preço que está sendo destacado na nota fiscal, tá? E aí nós temos que o outro critério quantitativo são as alíquotas, né? Então é a alíquota que vai incidir sobre a base de cálculo para você ter o tributo, o valor do tributo a ser pago, né, a ser recolhido ou a ser retido, né? Depende da situação aí, tá? Nós temos a base de cálculo e as alíquotas aí, no caso, que são os critérios aí quantitativos, né? Vamos lá, a Emenda Constitucional 37 de 2002 alterou o texto constitucional e acrescentou no ato, né, das disposições transitórias, né, o percentual mínimo de 2% das alíquotas do ISS, né? E a Lei Complementar 116 de 2003, ela determina como alíquota máxima o percentual de 5%, tá? Então, nós temos aí percentual mínimo de 2%, máximo de 5%, tá? Então, qualquer prefeitura no Brasil, dentro de suas, sei lá, 3.000, 4.000 prefeituras que tem aí, elas não podem cobrar um ISS fora dessa faixa de alíquotas, né? Entre 2% e 5%. Vamos lá. A alíquota mínima, né? Lei Complementar 157 de 2016, né? Ficou determinado no artigo 88, né? Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, né? Que, né, enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos 1 e 2, né, do parágrafo 3º do artigo 156 da Carta Magna, né, o ISS teria a alíquota mínima de 2%, né, e a alíquota máxima de 5%, a gente vai ver. Exceto para serviços a que se refere os itens 32, 33 e 34 da lista de serviços, né, anexo lá do Decreto-Lei 406. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima de 2%. Então, como já prega que a base de cálculo é o valor do serviço, né? E que eu tenho uma alíquota mínima de 2%, eu não posso aí querer dar uma de migué, né? E falar assim, não, olha, eu vou botar a alíquota mínima de 2% e para diminuir ela mais ainda, eu cobro aí sobre uma base de cálculo reduzida aí, né? Que ficaria menor de 2%. Então não pode, é proibido por lei, tá? Então, qualquer prestação de serviço aí que é tributado, né? A alíquota mínima é 2% e a máxima 5%. Ó, a Lei Complementar 116, né, que teve vigência a partir de 1º de agosto de 2003, né, ela, no artigo 8º, determina que a alíquota máxima é 5%, né, e essa lei complementar não se voltou à determinação de alíquota mínima, portanto, mantém-se, em termos de alíquota mínima, as disposições do ato das disposições constitucionais, né, ok?
Então, mínima 2%, máxima 5%. Ó, Lei Complementar 157, né, que 2016, ou seja, ela veio aí 15 anos, né, após, na verdade 14 anos após a emenda constitucional 37, né, veio regulamentar constitucionalmente a alíquota mínima, ou seja, precisava de uma lei complementar, essa lei veio aí 14 anos depois, né, para o ISS, por meio da inclusão do artigo 8º, né, na lei. Ou seja, essa Lei Complementar 157, ela alterou a Lei Complementar número 116, lá no artigo 8º, onde ela veio dizer o quê? Né? Que a alíquota mínima do imposto sobre serviço de qualquer natureza é de 2%, tá? O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros. Inclusive, lembra que eu falei para vocês, né? Comentei agora mesmo, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, ou seja, 2%, tá? É nula a lei ou o ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas nesse artigo, né? No caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador de serviço. A nulidade que se refere ao parágrafo 2º, né, gera para o prestador de serviço perante o município do distrito que não respeitar as disposições desse artigo, direito à restituição do valor efetivamente pago do ISS, calculado sob a égide da lei nula. Né? Vamos lá. Início da vigência, né? Nos termos do artigo 6º da lei 157, né? Como ela foi promulgada aí dia 30/12, né, publicada 30/12/2016, ela tinha um ano, né, para começar a entrar em vigor, certo? Então, ela revogou os dispositivos que não contrariam o disposto no caput, né? A revogação dos incentivos e benefícios fiscais que contrariam a alíquota mínima de 2%, somente produzirá efeito após decorrido, né, o prazo de um ano, definido no artigo 6º supracitado, tá? Ainda que a revogação seja legalizada e regulamentada antes dessa data pelo ente tributante. Tá? Então, ela proibiu a partir de 30/12/2007 qualquer redução que tinha aí, né, de forma aí, que, na verdade, isso, gente, era o que se chamava de guerra fiscal, né? Os municípios, para poder gerar algum pouco de renda que ele estava perdendo para outros municípios, né, ele pega e oferece redução nos tributos, né, como incentivo, né, é o que é chamado de guerra fiscal. Vários governos já fizeram isso aí, entendeu? Governo da terreno, da isenção de IPTU, isenção de vários tributos que é da alçada deles, né, durante vários anos aí. Por exemplo, o Maranhão, ele tem alguns benefícios aí que dá até redução de 75% no ICMS, tá? Durante prazo de até 15, 20 anos, né, para a implantação de projetos industriais no estado, tá? Só vocês terem uma noção, ele não pode dar 100%, né, de redução no ICMS. Por quê? Porque do ICMS que é arrecadado, 25% é do município, né, e 75% é do governo do estado. Então, ele não pode abrir mão da parte que não lhe cabe, né? Que não é dele, entendeu? Mas então ele abre mão de 100% do ICMS que seria para ele receber, no caso, tá? Só para vocês terem uma noção. Ele prefere não ganhar nada, mas ele vai gerar renda, vai gerar movimento, né? Dentro do Estado. Então, isso é o que eles chamam de guerra fiscal. É os estados aí tirando aí empresas de outro estado, dando incentivos para que elas venham, né, para gerar renda ali no estado. Então, isso é bom, mas também é uma faca de dois gumes, né?
Porque, às vezes, quando ele gera muita renda no Estado, beleza. Mas, às vezes, tem empresas que vêm, aproveitam-se do benefício, geram pouquíssimos empregos, né? E no final da história a renda acaba indo para outro lugar, tá? Ele só vem para ganhar dinheiro mesmo, tá? Então, são situações aí que tem que ser bem analisadas. Tanto que, em todos esses projetos de benefícios, né? Pelo menos ele é muito lindo e maravilhoso, porque são projetos de benefícios que visam a criação de empregos para geração de renda. Mas nem sempre, né, isso é atendido depois. De repente a pessoa até contrata no primeiro momento, né? Ah, eu vou contratar tantas pessoas aqui, mas no final da história, às vezes ele nem tem isso, né? Tá? Ou como alguns podem fazer, por exemplo, né? Tem uma outra empresa em outro lugar e registra os funcionários como se fosse aqui no Maranhão só para, como diz, só para o governo ver. Não vou nem dizer para inglês ver, só para o governo ver, né? O governo acha que tem emprego aqui e na verdade não tem, tá? Vamos lá, mas só para vocês terem uma noção, esse do Pro Maranhão, por exemplo, né? Porque eu falo porque a DVM tem ele, né? E quando implantou eu estava lá com eles. Um dos critérios que eles, assim, não do critério, mas de acompanhamento que eles exigem que a gente envie um relatório para eles, né, da quantidade de mão de obra direta que tem e da onde que são as pessoas, tipo assim, aonde que as pessoas nasceram, né? Então, para saber se realmente a empresa está gerando emprego para os maranhenses, tá? Então, ali, como realmente ela é atuante aqui, né? Então, em torno de 60% a 70% era de maranhense, né? Mas tem muito paraense, paulista, cearense, piauiense, então tem em todo lugar, entendeu? Mas é um incentivo que o governo dá, tá? E ele busca um retorno em cima disso. Vamos lá. Mas, né, toda guerra fiscal, né, ela tem o seu lado bom, por um lado, mas ele também tem as suas mazelas, como eu disse, né? Nem sempre gera aquilo que foi esperado, né? Vamos lá. É nula a lei ou ato do município que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador de serviço, tá? Então, se prestou serviço fora, a alíquota mínima é 2%. Não tem como cobrar. Na verdade, não tem como cobrar em situação nenhuma mais, né? Preço do serviço, né? Considera-se preço do serviço para efeito de cálculo do ISS a receita bruta mensal resultante da prestação de serviço, tá? Inclui-se no preço do serviço o valor das mercadorias fornecidas com o serviço, excetuados os casos expressos na lista de serviços da Lei 116. Contribuinte responsável, né? O artigo 6º da Lei Complementar 116, né, determina que os municípios do Distrito Federal poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, né, inclusive que recebe a multa e os acréscimos legais. O que é isso? É a tal da substituição tributária, né? Eu estou mandando outro recolher no lugar de pequeno prestador, foi o que a gente até comentou na aula passada, né? Situações ocorrem, por exemplo, quando eles querem aí que facilitar a cobrança, né? Então eles põem, por exemplo, que as grandes empresas, né, quando tomarem serviço, elas façam já a retenção do ISS relativo àquele serviço, tá? Por que isso, né? Como a gente já comentou. Porque é mais fácil deles cobrarem das grandes empresas, né, do que cobrar de vários pequenos prestadores. E um detalhe importante é que geralmente as grandes empresas, elas necessitam aí de estar com as suas certidões negativas atualizadas, né? Então ela não pode ter débitos junto ao governo municipal, tá? E as pequenas empresas, como muitas vezes os prestadores não estão preocupados, nunca vão usar aí, é muito difícil usarem, precisarem, né, na verdade, de certidão negativa, né, principalmente municipal, então eles não se importam, se pagar ou não pagar, eles vão deixando rolar, assim, entendeu? E aí rola, e lá na frente, quando sai esses programas de parcelamento, né, de incentivo aí a ficarem em ordem, né, em dias com os valores, com os tributos, né, aí que eles vão atrás de, às vezes querer pagar, tá? Mas muitas vezes eles não estão nem aí não, tá?
só quando vão precisar mesmo, né? Igual às vezes acontece, né? Tem pequenas empresas que não se preocupam muito, né? E aí, numa necessidade que tem de tirar uma certidão negativa, aí tem que correr atrás de colocar a vida tributária dela em ordem, né? Vamos lá. Os responsáveis no contexto da substituição, né, estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, tá? Então, tem que ter esse cuidado, porque se, se você é o substituto tributário, né, e você não faz a retenção na fonte, você acaba pagando, né, e por algo que era obrigação de outro e você não descontou desse outro, né? Por exemplo, a situação até que o Ricardo citou dele, que ele vivencia aí, né, como prestador de serviço, né, e a empresa lá de Fortaleza, que ela é substituta tributária lá dentro de Fortaleza, né, ela tem que reter dele, né, porque o governo municipal lá obriga que ela retenha, certo? A briga dele é aquela, né? Ele presta serviço aqui em Imperatriz, ele está aqui em Imperatriz, ele não tem que pagar esse serviço, né? Esse imposto lá para Fortaleza, de maneira alguma, tá? Mas a empresa lá, a lei municipal lá, obriga que ela retenha, tá? E aí, como é que faz, né? Ela faz a parte dela, que ela tá tirando dela reta, e ele, né? Acaba pagando aí, tecnicamente, né? Na prática, acaba pagando duas vezes, porque ele paga pela retenção e depois aqui a Prefeitura de Imperatriz vai cobrar dele aqui também, tá? É um problema. Ó, Tô tentando resolver isso aí. vai ter que correr atrás aí, vamos ver. Tem que, de repente, você acionar aqui o fisco municipal aqui, alguma coisa, entendeu? Ver o que eles podem fazer nesse ponto aí, né? Porque conversar lá com Fortaleza é meio complicado, né? Mas não custa tentar também, né? Pois é, eu tava vendo se eu conseguia emitir a nota fiscal pelo sistema deles lá. Também, você pode fazer o cadastro lá, né? E emitir como tipo avulso, né? Só que o avulso geralmente tem que fazer o recolhimento antecipado, né? Para poder emitir, né? Mas às vezes é melhor fazer o recolhimento antecipado do que pagar duas vezes, né? Pois é, lá tem a função lá de prestadores de outro município, prestador de serviço de outro município. Eu vou ver se tem como fazer emitir essa nota por lá, fazer o cadastro e conseguir emitir a nota por lá. Uhum. É Pra uma ver opção, né, cara? se eu consigo ajeitar, porque tá ficando pesado esse imposto lá. Tá ganhando dinheiro, hein, homem? Mas é bom, tem que ganhar dinheiro mesmo. Tem que pagar bastante imposto. Quem paga pouco não ganha dinheiro. Rapaz. Vamos lá. Substituição tributária, né, gente? Vamos lá. É aquelas situações, né, em que o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tem iniciado no exterior do país, né? A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediário do seguinte serviço, né? Quais são os serviços que estão aí incluídos na substituição tributária, né? Instalação de andaimes e outras estruturas, né? Execução de obra, demolição, edificações em geral, execução de varrição, coleta, tratamento e destinação final de lixo. Esses aqui, se não me falha a memória, nós vamos ver lá que eles estão todos aqueles assim, eu vou recolher aonde é a prestação de serviço, tá? Não no meu domicílio, tá? Execução de limpeza, manutenção, conservação de vias, controle de tratamento, florestamento e outros mais aí, tá? Esses serviços aí estão incluídos na substituição tributária aí. Não incidência do ISS, né? Ó, sempre a gente vê aí a Lei Complementar 116, tá, gente? Que ela tá tudo lá dentro, tá? O ISS, ele não vai incidir, né, sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários, né, realizado por instituições financeiras, né? Ou seja, esse tipo de prestação de serviço não incide ISS, não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego, né, dos trabalhadores avulsos, ou seja, tudo que é relação de emprego, né, não tem ISS, você tem como autônomo, como prestador de serviço ali, sei lá, um pintor, um pedreiro, né, um contador, tá, mas se você for registrado pela empresa, não tem.
e exportações de serviços para o exterior, né? Como forma de incentivar, né, a exportação de serviço, tudo. Então, o ISS, essas atividades de exportação, né, de serviço são isentas, né? Tá? Ah, eu presto serviço aqui, mas é para uma empresa lá da China, dos Estados Unidos, na Europa, né? E isso vai ser cada vez mais comum, tá, gente? Porque hoje muitos serviços aí são realizados, né, remotamente, né? Você não precisa mais estar ir lá no in loco para prestar serviço. Você presta serviço daqui, né? Não se enquadram no contexto de exportação de serviços aqueles que desenvolvidos no Brasil o resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior, tá? Então, vamos lá. Se eu presto o serviço, né, e esse serviço ele é verificado, o resultado dele é aqui dentro do Brasil, né, ele não está isento, tá? Ele não vai ter isenção, não, tá? Mas quem pagou pelo serviço, né, foi, sei lá, uma empresa lá do Japão. Não tem problema, mas o serviço foi executado no Brasil, né, e aqui dentro do Brasil, né, e não foi, o seu resultado não se verificou no exterior, se verificou no Brasil, tá? Não importa de onde vem a fonte, aí no caso ele tem, sim, a incidência de ISS. Ele só não vai ter quando for realmente um serviço que foi prestado ou fora do país, ou o resultado foi verificado fora do país, tá? Base de cálculo, né? Situações especiais aqui, né? Imunidade ISS. Nos termos do artigo 2º da Lei Complementar lá, 116, né? O ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país, desde que o resultado do serviço se verifique no exterior. Na hipótese do resultado do serviço se verificar no Brasil, então é devido o ISS, tá? Como a gente acabou de falar. Só para deixar bem redundante mesmo, para não ter dúvidas, né? O artigo 2º da Lei Complementar dispõe que o imposto não incide sobre exportação de serviço, né, prestação de serviço em relação de emprego, né, dos trabalhadores avulsos, dos diretores, membros do Conselho Consultivo, de Conselho Fiscal, de sociedades e fundações, bem como sócios-gerentes ou gerentes delegados. O valor intermediário no mercado de títulos, valores imobiliários, né, valor dos depósitos bancários, principal, juros e acréscimo, né, nada disso tem incidência do ISSQN, tá? Isenção. Conforme o Código Tributário Nacional, a isenção caracteriza-se por uma dispensa legal do pagamento do tributo devido, né? Na isenção ocorre o fato gerador, a constituição do crédito, porém este fica excluído por expressa determinação legal, né? Ou seja, é um serviço, tem fato gerador de serviço? Tem, mas como é isento, então não vai ser devido esse imposto, tá? Para fins de isenção necessário, se faz que exista a lei dispensando o pagamento do tributo, né? Essa lei é instituída, né, pelo ente sujeito ativo, titular de direito creditório. Ou seja, quem vai fazer essa lei de isenção, no caso, seria as prefeituras, porque o ISS é um direito creditório dela, né? Certo? Bora lá? Anistia e remissão, né? Qualquer anistia ou remissão relativa ao ISS só poderá ser concedido mediante lei específica, tá? Que regula exclusivamente as matérias, né, em questão. A anistia, né, é uma forma de exclusão de crédito tributário que abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, tá? Vamos lá. O que é anistia? Os governos fazem demais, né? Tem muito imposto em atraso, tudo. Olha, vamos aí abrir mão da cobrança de multas, né, de juros, para que vocês aí possam pagar em dia, né? Tecnicamente, anistia. Tem as empresas foram autuadas por não se enquadrarem na lei. Então, vai lá, anistia eles, né? Ou seja, aquilo que foi cometido, né? Você passa uma borracha em cima, tá? É como se o governo relevasse, né,
Isso, tá? A anistia não se aplica aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que sejam praticados com dolo, ou seja, com intenção, tá? Fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele, tá? Remissão. Remissão, né, é uma forma de extinção do crédito tributário, alcançando o valor principal do tributo e os moratórios também incidentes sobre o mesmo, tá? Seria como, olha, aquilo que você me deve, passa uma régua aí, não deve mais, tá? Anteriormente, né, as prefeituras, na verdade, eu acho que até hoje acontece, né, nas pequenas prefeituras, pequenas cidades, nas prefeituras, muitas vezes, vai lá tipo assim, o cara tem amizade lá dentro da prefeitura, conversa com o prefeito vai lá, né, são muitas pessoas na mesma situação, ele cria uma lei para ver se o pessoal começa a pagar dali em diante, né? Vai lá e extingue todos aqueles créditos que ele teria direito de receber, né? De períodos anteriores, para ver se o pessoal coloca em dia, né? Porque a situação é assim, ó, tanto ISS em cidade pequena, como IPTU, por exemplo, muitas vezes, né? Principalmente IPTU, o pessoal não paga, né? Não vai pagando normalmente. A que vê tá lá 5, 6, 10 anos aí acumulados, né? Por lei, a prefeitura poderia até começar uma desapropriação, né, e tomar aquilo ali por falta de pagamentos, né, tomar aquilo ali, de repente transformar em bem público, até fazer leilão disso, né, mas o prefeito que fazia isso em cidade pequena, ele nunca mais vai ser eleito, né, tá? Então, o que eles fazem? Não, o pessoal não está pagando, vamos dar um jeito do pessoal pagar, vamos abrir mão aí das dívidas antigas, né, e vamos começar a cobrar de agora em diante, ou de um ano para cá, e aí incentiva o pessoal a pagar, sem juros nem multas, entendeu? E abre mão aí do que estava vencido por 2, 3, 4 anos atrás, para ver se volta a ter algum pouco de caixa aí na prefeitura, tá? Na verdade é isso. Aí a gente pega e fala assim, né? Tá vendo? Às vezes é bom, bom não, né? Vamos usar o termo. É vantajoso ser incorreto, né? Que quem é correto pagou tudo certinho, né? Tá lá, tá, se sacrificou, colocou tudo em dia. E aqueles que foi deixando e é beneficiado depois, né? Uma situação que acontece muito em cidade pequena, por exemplo, né, quando é com relação a IPTU, principalmente, assim, ó, o cara nunca paga IPTU, né? A prefeitura nunca cobra. Mas o dia que ele vendeu o imóvel, a prefeitura vem e cobra aí pelo menos os últimos 5 anos, né? Que é o que ela tem direito de cobrar, né? Que já não fez cobrança judicial ainda, né? Então aí ela cobra ali na transferência, quem está comprando vai ter que pagar, né? Ou quem está vendendo vai ter que pagar aqueles últimos 5 anos de IPTU, né? Tá? Se quiser transferir. Aí a pessoa até acaba fazendo, né? O ISS dentro do Simples Nacional, né? Não sei se vocês já pararam para ver uma guia de Simples, por exemplo, né? Ela vem lá contemplando todos aqueles tributos inerentes à empresa, né? Na verdade, a gente fala assim, a empresa do Simples não paga ICMS, não paga INSS, não paga imposto de renda, não paga contribuição, né? Na verdade, ela paga, né? Na verdade, o Simples é um sistema simplificado de arrecadação, tá? Na verdade, é um sistema complicado de cálculo, mas é simplificado de arrecadação. Por quê? Ele junta numa guia só vários tributos, né? Então, ao invés de você recolher, por exemplo, imagina aí, eu tenho que recolher um DARF de imposto de renda, um DARF de contribuição social. Oi. Desliga o áudio de alguém aí, porque tá ligado, tem um cachorro latindo. É o meu mesmo. É os cachorros do vizinho aqui atrás. Tá atrapalhando muito? Deixa eu ver se eles param aqui. Acho que parou. Se incomodar, vocês avisam que eu fecho a porta aqui. Tá? Acho que parou agora. Vamos lá. Então, gente, o Simples, na verdade, quando a gente para pensar no Simples assim, né, vamos ver aqui, são vários tributos que são cobrados dentro da guia, você entendeu? Não é somente o Simples, né? O Simples, na verdade, não é um tributo, né? O Simples é um sistema simplificado de arrecadação, tá? Porque você manda lá para o cliente, ele paga o Simples só que ali dentro ele está pagando tudo isso, né? Ele paga o INSS sobre folha, ele não recolheu na folha, mas está recolhendo ali dentro.
ele paga o imposto de renda da pessoa jurídica, ele paga a contribuição social sobre o lucro líquido, ele paga o ICMS, ele paga o ISS, né? Tá tudo incluído ali dentro, tá? Tudo. Eu já até comentei com alguns clientes, por exemplo, né? Ele paga muito mais de INSS dentro da alíquota do Simples do que se ele fosse uma empresa do lucro presumido ou do normal, você entendeu? Por quê? Porque o INSS, no Simples, ele acaba sendo um INSS em cima do faturamento, né? Enquanto que o INSS na folha é sobre o valor do pagamento, né? Então, você pega, por exemplo, né? Você pega aí um cliente que ele tem um faturamento de 200 mil por mês, por exemplo, 300 mil, você entendeu? Ele tem uma folha lá de 5, 10 mil reais, então se ele fosse pagar, vamos supor, 5 mil, 20%, ele iria pagar R$ 1.000 de INSS. Mas se você pega um faturamento de 300 mil, ele vai pagar em torno aí de 10 a 12 mil de INSS, tá? É muito. Ele acha, tipo assim, eles não têm essa noção, né? Mas acaba sendo muito, muito caro, né? Então, para quem tem pouco funcionário, tem muito faturamento, tem que pensar muito bem a questão de ser simples ou ser real ou presumido, tá? Impacta muito. Vamos lá. Retenção do ISS, né? Oi, pode falar. Mas tem aquela questão também do fator R, né? Mas depende da atividade, né? Isso, aí tem. Geralmente são as atividades aí que envolvem prestação de serviço em mais. Que geralmente você não vai ter muita folha de pagamento, né? Tá? Você acaba tendo parece ser faturamento 28, e pouca folha, né? Tipo, tem que dar 28, não é? 28%. Tem que ser isso, o valor gasto com folha, né, total ali, tem que ser pelo menos 28% do faturamento, né? Senão ele sai acho que da 3 e vai para 5, né? Uhum. Da tabela 3 vai para 5. Aí, na tabela 3 começa, se não me engano, com 6%, né? E na 6, acho que é 6, 5, alguma coisa, 4,5, né? E na outra vai para já 16, né? Então a pancada é grande, né? Mas para aqueles que conseguem, tipo assim, se fizer o cálculo e eles tiver o fator R, incidir, aí eu acho que às vezes compensa, porque dá uma redução legal. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela pegou, ela foi diminuir a folha, né? Eu falei assim, ó, não compensa diminuir a folha. Se eu diminuir a folha, você vai pagar mais tributo, né? Ela, não, mas eu preciso diminuir. Tá bom. Final da história. Ela reduziu a folha dela em R$ 1.000, né? Só que o tributo dela aumentou em 2.000. 3.000 aumentou, né? Meu Por quê? Deus. Porque justo com essa redução de folha, ela teve aumento de faturamento. Entendeu? Então, o impacto foi muito grande, né? Aí ela até assustou. Ela pagava 1.000 e pouquinho, começou a pagar praticamente quase 5.000, né? De simples, né? Então, eu falei, não, você foi reduzir folha, né? E aí, pior, além de reduzir a folha, aumentou o faturamento. Aí o problema é dos dois lados, né? Vamos lá, gente. Retenção do ISS das MEs ou EPP é feita de acordo com o artigo 21, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, né? Dentre as novidades está a redação do inciso 1º, né? A alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informado no documento fiscal e corresponderá à alíquota efetiva de ISS a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior da prestação, né? A alíquota efetiva, né? Oh, coisa linda, hein? A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, de cálculo, né? Uma empresa que teve lá, nos últimos 12 meses, teve uma receita bruta de 1.900.000, né? Tá? Então, por exemplo, a faixa dela é a quinta faixa, né? Que é de 1.800.000 até 3.600, a alíquota de 21% e a parcela a deduzir aí, né? De 125.640. Como que a gente acha a alíquota efetiva, né? Eu pego a receita bruta vezes a alíquota que eu tenho ali, né? Menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta, tá? Então, resumindo, né? 1.900 vezes 21%, menos os 125.640, que é a parcela a deduzir, dividido pelos próprios 1.900. Então, a alíquota efetiva que nós temos aí do Simples é de 14,39%. Isso
alíquota efetiva do Simples, tá? Então, hoje, né, você olha assim, o cara vai pagar 21%? Não, né? Porque essa alíquota ela é muito variável, ela vai variar de acordo com a receita bruta, né? Então, às vezes, a mesma faixa que você pega ali de que é 1.900, você pegar um que é de 3 milhões, por exemplo, a alíquota efetiva dele vai ser maior, né? Tá? Porque o valor deduzido é o mesmo, é 125.640 para quem tem uma faixa de 1.801 centavo, né? Até 3.600.000. Então, quanto mais o faturamento, né, maior, lógico, vai aumentar aí essa alíquota efetiva. Mas, ó, receita bruta, né, você apura lá, você olha lá, os últimos 12 meses, quanto que o cara faturou. Nessa situação aqui, uma simulação de 1.900.000, né? Eu sou a empresa que não tem 12 meses, eu faço proporcional, tá? Vamos lá, se nos últimos 11 meses, né, 10 meses que ela está ativa, ela faturou, vamos pensar aí, 2 milhões, né? Então eu pego 2 milhões, dividido por 10 vezes 12. Aí eu acho a faixa que ela vai se encaixar, tá? Acho a faixa, aí venho aqui, aplico vejo qual que vai ser a alíquota que vai ser aplicada, porque essa alíquota serve para vir aqui, ó, tá? Na forma. E vejo a dedução também, tá? Ó, receita bruta, tá aqui 1.900.000 nessa situação, né? Simulação nossa. Vezes a alíquota, né? Primeiro eu multiplico isso aqui, ó, tá vendo? Né? Primeiro multiplicação, depois subtração, aí eu subtraio a parcela a deduzir, né? E divido pela própria alíquota bruta dos últimos 12 meses. Tem uma alíquota efetiva de 14,39%. Aí nós vamos lá para ver como que é composto, né, a guia do Simples nessa situação aqui, né? Que é lá no anexo 3, ó, que até a Lígia comentou agora mesmo, né? O anexo 3 é um dos mais bonitinhos que tem, né? Dentro dessa quinta faixa, né? Vamos lá. Simples, a alíquota que a gente já recolhe um valor de 100%, né? 100% é o valor total da guia, tá? Quando a gente fala em 100%, né, é o valor total da guia, tá? Então, 100% dessa guia, como é que ela é dividida? Ó, se a gente somar aqui, ó, né, desse total, 4% é imposto de renda da pessoa jurídica. Ó, 3,5%, né, é CSLL. 12,82% é COFINS. 2,78% é PIS. 43,4% é INSS. Tá? Esse CPP aqui, ó, contribuição previdenciária patronal. Essa criatura aqui, gente, é INSS. É o INSS da empresa. Da empresa. Tá? Da empresa. O povo Tá acha escondidinho, né, que professor? não paga INSS. Tá? Meu Deus, que absurdo. Aí o ISS, ó, como o grupo 3 é de serviço, o ISS corresponde a 33,5% da alíquota que você achou. Então a gente pega aqui, ó, se vocês pegarem aí esses 14,39, que é a alíquota efetiva, né? Que a gente vai aplicar lá em cima do faturamento, certo? Então pega lá, né? Vezes 4%, nós vamos achar 0,58, né? Desses 14,39, se a gente destrinchar eles, né? Ele vai ficar, ó, 0,58% do faturamento é de imposto de renda, 0,5% de contribuição social, 1,84% de COFINS, 0,40% de PIS. Do seu faturamento, nessa situação, 6,25%, tá? É de INSS. E, ó, o ISS é 4,82%. Para pensar, gente, ó, se você pegar aí, pega aí 1.900.000 e divide por 12, vai dar quanto mais ou menos? Vai dar mais ou menos aí, eu acho que uns 150 e poucos, né? Até mais. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Só para a gente ter uma noção, para ser uma média naquela aí. 1.900.000, 12 divide. Ó, 158 mil. 160. Vamos voltar a arredondar 160, ficar bonito? 160 mil vezes 6,25%. Nessa folha aqui de 160, nesse faturamento, 160 mil, essa empresa está pagando 10 mil reais de CPP, que o dono da empresa sabe o que é, mas é INSS, tá? Para ele pagar 10 mil, para ser vantajoso para ele, a folha dele tinha que ser no mínimo
de 50 mil reais. Quando a gente compara com as outras normais, tá? Só para vocês terem a noção do quanto que o empresário paga de INSS, ele não se dá conta. Isso aqui ele come ele pelas pernas, tá? Mas vamos lá. Eu só coloquei aqui porque já fiz um estudo, já mostrei para como diz assim, uma prospecção de cliente aí, né? O rapaz, ele doidinho para mudar, né? Para fazer isso. Aí o pai dele, de jeito nenhum. O meu contador falou assim que o simples é sempre melhor. Aí eu não vou discutir, né? Deixa para lá, né? Gente, só para vocês terem uma noção. Quem foi esse homem aí que disse que... Rapaz, moço, para com isso. Não, eu não entro em detalhe. Olha, eu fiz as contas. Em um ano, a diferença é de mais ou menos 60, 70 mil reais se ele se passasse para o lucro real, tá? Ele economizaria 60, 70 mil reais. Quer dizer, se divide por mês, 60, vai. Divide por mês, é 5 mil reais por mês. É dinheiro demais, professor, tu é doido. Cara, ó, e empresa pequena, Felipe, pequena, entendeu? Mas assim, você tem que ir lá, eu peguei o faturamento dele, né, me deram acesso, pegamos o faturamento dele de um ano inteirinho, fizemos tudo assim, ó, como que foi, né, destrinchamos o que era INSS e tal, e colocamos como seria se fosse lucro real. Aí o problema só é mensurar mais ou menos a despesa, né? Porque o lucro real, o imposto de renda e contribuição, né? Você vai pagar ali em cima do lucro, né? A gente viu isso aí. Então você mensura mais ou menos a despesa dele, né? Mas assim, aí a margem de lucro dele, tudo, entendeu? Cara, assim, é dinheiro demais. Mas deixa eles, né? Tá? A empresa o Simples, gente, ele é bom assim, em poucas situações. Tá? Porque assim, a vantagem do Simples ele não tem dor de cabeça. Ninguém vai cobrar ele de contabilidade, né? Eu mesmo tenho empresa, por exemplo, aí que não me manda nada e eu não estou preocupado não, entendeu? Aí só o problema é quando ele quer um balanço no final do ano para poder mandar para o banco, no que o banco está pedindo, né? Sim, Mas professor, lá no nosso nada. Lá, tipo assim, tipo, não tem nada. Tem umas empresas. Outro dia eu tava conversando com uns meninos do contábil. Meu Deus, essa empresa não tem nada. É tipo, o povo não manda nada. Essas do Simples. Você cobra, não, para quê? Isso dá muito trabalho, não sei o que lá mais. Eu falo, tudo bem, né? Fica à vontade. Eu tenho cliente meu que eu falo assim, gente, se você passasse lucro real, nossa, mas lucro real vai dar trabalho demais. Porque assim, o problema do lucro real, o trabalho começa na empresa, né? Ela tem que se organizar, você entendeu? Mas, fazer o quê? Deixa pra lá. Mas vamos lá. No final da história, o que interessa para nós é esse aqui, ó. Professor, mas passar por lucro... professor, uma empresa assim, passar por lucro real, tendo uma quantidade assim, bastante de funcionário, não compensa não, né? Não, por isso que tem que fazer simulação, Ronaldo, entendeu? Você tem que fazer uma privação né? Análise. Quando a gente olha, porque assim, as empresas às vezes têm 6, 7 funcionários sócios, entendeu? Quer dizer, essa empresa mesmo que eu vi, é esse aqui, ó, ela paga aqui, ó, 10 mil reais todo mês de INSS. E se fosse na folha, ia pagar 1.000. Só aí são 9 mil reais de diferença. 9 vezes 12, faz as contas, 9 vezes 12 são 108 mil num ano, né? Lógico, aí ela vai pagar outras coisas um pouquinho mais, vai. Só que no final da história ainda, ela ganhava em torno de 60 mil na história, entendeu? Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas vamos lá. Ó, esses 4,82 nós achamos aqui do ISS, né? Que aqui no caso era do mês 8, é onde ele vai entrar lá na nota fiscal, né? Com base de cálculo, né? Com uma alíquota lá de ISS retido, tá vendo? Tá? Então, quando a gente olha, ó, ISS retido, né? 4,82%. Então, deu o valor de 24,10, né? O valor da nota, 475,90. O valor do serviço, né? É R$500, né? Só que já desconta os 24,10, o valor que vai ser pago, que o prestador de serviço efetivamente vai receber ali, é de 475,90. Vamos lá. Vou dar uma dica para vocês ficarem espertos, né? E os clientes de vocês também. Toda vez que ou vocês, ou um cliente de vocês, prestou um serviço e teve retenção, tá? O que vocês têm que fazer? Né? O problema, você não
É terceirizada a responsabilidade? Sim. Só que você é responsável solidário para que essa empresa aqui, ó, recolha esses 24,10. Se ela não recolher esses 24,10, a prefeitura pode vir cobrar de você, tá? Sabia? Tá? Então, o que é o certo? Olha, teve retido, eu quero que vocês me enviem a guia desse recolhimento aí, tá? Vocês têm que me mostrar que vocês recolheram, tá? Por quê? Porque vocês podem ser solidários, porque a prefeitura quer receber. Ah, de repente, eu imagino, vocês prestaram serviço numa empresa, ela reteve o valor de vocês, da prestação de serviço aí do ISS, e passou aí um mês, ela não recolheu e ela faliu. Pronto. Ah, mas já descontou de mim, problema seu, né? A prefeitura ela vai atrás para receber, tá? Certo? Só vocês terem a noção como é que funciona, onde fica registrado essas 4,82, o que é ele, né? Ele fica demonstrado aí para nós. Vocês viram que o cálculo aí do simples é simples, né? Bonitinho, né? Vai lá, receita bruta, não sei o quê, ó. Cadê aqui? De simples é só recolhimento, que você, né, ó, quantos impostos a gente não está recolhendo tudo dentro aí, né? E essa aqui ainda, como é grupo 3, né, grupo 3 não tem ICMS, né? Você imagina se o faturamento, uma parte do faturamento é serviço, outra parte é mercadoria, né? Aí é mais complexo ainda, tá? Ou quando é só mercadoria, você troca o ISS por ICMS aqui, tá? De simples é só o nome. Vamos lá, tá? E o PGDAS, né? O programa gerador, né, do documento de arrecadação do Simples aí, né? Que a gente gera lá no site, lá, né, no ECAC, né? Nos termos da lei complementar, no 123/2006, as empresas optantes pelo regime unificado de arrecadação, tá vendo? Ó, é um regime unificado, Simples Nacional, cuja atividade principal e secundária seja admitida ao mencionado regime, né, enquanto prestadores de serviço, serão tributados na forma dos anexos 3, 4 e 5, contidos na resolução, né, do Conselho Gestor do Simples Nacional. Sem prejuízo dos tributos inclusos no Simples Nacional, as PJs, as prestadores de serviço, submetem a retenção do ISS, desde que observadas as regras específicas previstas na Lei Complementar 123/2006. Vamos lá. Pelo disposto no parágrafo 4º do artigo 21 da Lei, né, 123, a retenção na fonte do ISS das MEs e EPPs optantes do Simples somente será permitida se o serviço estiver relacionado no artigo 3º da Lei Complementar e observadas as regras específicas para a retenção do ISS. Na verdade, as prefeituras não observam isso, né? Eles não estão preocupados. Ele vai lá e manda reter de todos os tipos de serviço, tá? Ó, toda prestação de serviço que você tiver aí, né? Então, tomado, né? Seu serviço tomado, você vai reter, tá? Para fim de retenção de ISS, né? O serviço deverá estar listado no artigo 3º da Lei Complementar. A alíquota aplicável na retenção, deixa eu só ver aqui esse artigo 3º, ver quais os serviços que estão lá, espera só um pouquinho. É aquele primeiro que a gente estava lá no comecinho, lembra lá? Né, naquelas situações lá, tá? Naquelas situações lá, de instalação de andames, execução de obra, demolição, edificação em geral, execução de varrição, limpeza, decoração e jardinagem, controle de tratamento de efluente, florestamento, né, Ronara? Que você está aí nessa área, atuando nessa área, né? Florestamento, reflorestamento, semeadura, né? Tá? Execução de serviços de escoramento, limpeza e dragagem, tá? Tudo isso aí são os serviços previstos aí, né, para ter retenção de ISS. Aí acontece, por exemplo, contabilidade. Não está previsto nisso. Contabilidade, geralmente, toda contabilidade a gente presta serviço dentro do próprio município, né? Tá?
Né, você dificilmente você vai sair daqui e prestar serviço de contabilidade em outro lugar. Você traz o serviço para cá e para serviço onde você está estabelecido, tá? Você pode até, de repente, abrir empresa vamos supor assim, abrir empresa em João Lisboa e trabalhar em Imperatriz, né? Mas ninguém vai saber disso, vai considerar como se estivesse em João Lisboa, tá? Mas as prefeituras, né, elas vão lá para as grandes empresas e obrigam elas a fazer retenção de todo tipo de serviço que elas tomam, tá? Então, com base nisso, a gente fica sujeito aí a ter retenção, né? A vantagem é que, por exemplo, como nós, por exemplo, nós temos retenção desse serviço lá no Motoca, a gente presta serviço lá. A vantagem é que a gente consegue diminuir esse valor que é retido lá na hora a gente pagar o simples, né? Porque a gente já recolhe tudo aqui dentro, então a gente faz a segregação dele lá do valor, entendeu? Então a gente acaba se acreditando que já foi retido, né? Tá? Mas às vezes, dependendo de onde você toma esse serviço, a situação que ocorre, né? Por exemplo, igual a situação do Ricardo, que ele paga em duplicidade, como é que ele vai acreditar em duplicidade, né? É complicado, porque ele paga para uma prefeitura e para outra, tá? Aí é complicado. O jeito é esse aí mesmo, Ricardo, você criar lá, né? Fazer um cadastro como prestador de serviço lá e emitir a nota por lá mesmo. Tá? A alíquota aplicável na retenção do ISS deverá ser informada no documento fiscal, tá? E corresponderá à alíquota efetiva, né? Tá? Quem calcula isso aí? Você, na hora que já emite a nota fiscal, que vai ter retenção, você já sabe, tá? Na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início das atividades da microempresa, né? Deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota efetiva, ó, no caso de 2%. Tá? Não haverá retenção de ISS na hipótese da ME ou IPP estar submetido ao recolhimento do imposto por valores fixos mensais. O percentual a ser retido deverá estar informado no documento fiscal. Vamos lá. Obrigações acessórias, né? Para fins de retenção de ISS, né? Das MEs e IPPs, a alíquota a ser utilizada deverá constar no documento fiscal sob pena de, na omissão da informação, o tomador de serviço realizar a retenção pela maior alíquota, tá? Então, se você não informar a alíquota correta, tá? Igual naquela situação nossa, era 4,82, ele vai fazer o quê? Ele vai reter 5%, tá? De repente, poderia ser até menor a alíquota. Então, se você não informar, ele vai reter a maior possível, tá? Para fins do disposto acima, a falsidade na prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os administradores, né? Ó, não tira ninguém da reta, né? O responsável, o titular, os sócios ou quem está administrando dela, né? Juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, tá? O preparo do PG10, né? O programa gerador do documento de arrecadação do Simples, né? A prestador de serviço optante pelo Simples, né, sujeitos à prestação do ISS, deverá informar essas receitas destacadamente de modo que o aplicativo de cálculo as desconsidere da base de cálculo do tributo objeto de retenção, né? Deverá ser realizada a segregação das receitas, né, no PG10, no seguinte formato. O que já teve retenção, né? Vamos lá. Que não teve retenção, né, e o ISS devido a outro município, que não teve retenção e o ISS devido dentro do próprio município, que a empresa está instalada, né, ou com retenção, né, substituição tributária do ISS, tá? Então tem que separar. Eu emiti nota fiscal que não teve retenção, né, e foi um serviço que é devido para outro município, tá? Primeira opção. Não, eu prestei um serviço que não teve retenção dentro do próprio município. Ou eu prestei um serviço que teve retenção, tá? Então, são as três opções que nós temos aí, na hora de fazer o PG10. Receitas decorrentes de prestação de serviços sem retenção, né? No caso, ISS sem retenção, né? Somente poderão ser discriminadas PG10 as receitas de serviço previstas no artigo 3º, tá? Da lei complementar, que não tenham sofrido retenção na fonte. Nessa hipótese, o próprio prestador de serviço fica responsável por destinar o recurso para o sujeito ativo por meio de comando realizado no próprio PG10.
As receitas decorrentes de prestação de serviços com retenção com ISS devido a outro município, né, não poderão ser segregadas como receitas sujeitas à retenção no ISS. As que forem em desacordo com as regras, né, do domicílio tributário determinadas no artigo 3º. Nessa hipótese, caso o serviço esteja relacionado ao artigo 3º, a retenção ocorrerá normalmente. E o próprio prestador do serviço segregará a receita de modo que o PG10 não calculará a parcela relativa ao ISS disso daí, tá? Não calcula o ISS, mas calcula o restante, tá, gente? Vamos lá. Receitas decorrentes, né, dessa prestação com substituição tributária, que a gente está lá no artigo 3º, que está lá, já passou um slide lá para trás, e está aí novamente. Instalação de andaime, execução de obras, demolição, edificação, né, serviço de varrição, coleta, tratamento e tudo mais aí, tá? Vigilância, fornecimento de mão de obra, planejamento, ok? Esses são os que vão ter essa retenção, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, a gente sabe que as prefeituras, como já foi dito, elas obrigam as grandes empresas a reter sobretudo. Prestação de serviço entre municípios distintos, cujo tomador está na condição de substituto tributário, né? Suponha que determinado contribuinte, que é optante pelo Simples, né, está estabelecido no município A, esteja prestando serviço de limpeza a contribuinte substituto tributário estabelecido no município B, tá? Nesse caso, considerando que o serviço prestado está descrito no artigo 3º e que o contratante está atribuído à condição de substituto tributário, logo haverá normalmente retenção de ISS por percentual que o contribuinte prestador especificar no documento fiscal, tá? Então, eu sou do município A, presto serviço para uma empresa no município B. Se for um dos serviços que estão lá elencados lá no artigo 3º, né, da Lei 116, eu já vou discriminar lá que deve haver a retenção, né, na fonte, tá, desse tributo, e ele vai, aí já passando, aí ele já passa a obrigatoriedade de receber e recolher para aquele tomador de serviço, tá? É aí onde eu falo, exijam dele depois, né, que ele faça o recolhimento. Gente, qual que é um problema, né, vamos lá, vamos ver se vocês adivinham um problema que muitas vezes acontece. Você emite a nota, essa nota está destacada que tem retenção de ISS. Qual que é um problema que muitas vezes acontece por ou desatenção ou por desconhecimento? Digam aí. Vamos ver se vocês já passaram por isso. Acontece muitas vezes deixar despercebido, entendeu, professor? Passa desapercebido a retenção do ISS e deixa de recolher a guia, né? Isso no caso de quem tomou o serviço, né? O tomador de serviço, ele muitas das vezes deixa passar a retenção do ISS. É um caso, né? Muitas vezes ele te paga o valor cheio sem descontar o ISS, né? Tá? Eu já vi acontecer isso. Não é nem se ele recolher, é que às vezes, por falta, né, de conhecimento dele, ou o próprio contador, né, de repente passou batido ali, né, que geralmente quem vai fazer essa apuração é o contador, né? Ele vai pegar aquilo ali, ele vai passar batido, ele não vai perceber, né? Porque tem que ser orientado, na verdade tem que ser orientado, né? E ele não recolhe. Agora, teve a retenção, olha, esse tipo de serviço, toda vez que nós temos que orientar os clientes, tá? É um tipo de serviço que sempre, tá? Independente se a lei municipal aqui diz ou não, né? Se for um serviço que você tomou, que é relacionado a esse artigo 3º, tá? E o prestador for de outro município, você tem que ter a retenção ali na nota. Então, ele vai fazer a nota para você reter. E você vai ficar com a obrigatoriedade de recolher para o seu município. O que eu digo é que, muitas vezes, o seu cliente não sabe disso, ele paga a nota cheia, tá? E depois ele fica com a obrigação ainda de fazer aquele recolhimento. Ou seja, ele paga pelo ISS que seria devido pelo prestador, tá? Eu já vi acontecer isso. Tá? Aí, é aquele negócio, quando você ainda vai lidar com uma pessoa mais de uma vez, então você, olha, prestou um serviço agora, eu esqueci de descontar o ISS de pagamento, eu vou descontar agora, né? Vou te pagar um valor menor para compensar aquele ISS, né?
Mas e se o cara só te presta serviço uma vez só e nunca mais você vai ver ele? Aí você fica aí, né, com um problema na mão, né? Você pagou o imposto para ele. Imagina 5% sobre 100 mil reais, tá? Um serviço de 100 mil reais. Quer dizer, 5 mil reais aí que você deveria pagar para ele só 95, erroneamente você pagou 100 mil, tá? Se for uma pessoa ainda, uma empresa que as pessoas têm uma boa índole, uma boa fé, vou usar o termo de ontem, né, Lígia? Se tiverem retidão, né, eles vão te devolver o dinheiro, né, que foi pago a maior, certo? Mas, contudo, entretanto, porém e todavia, a gente nunca sabe com quem que a gente está lidando, né? Então, pode haver, sim, uma má-fé por parte do outro lado lá, né? E ele não querer te devolver esse dinheiro. Ah, você me pagou a mais, problema seu. Quero nem saber, tá? Então, tome cuidado, tá, gente? A gente tem que ter atenção. Isso é problema nosso? É, a gente... Ah, mas o cliente ele não tem conhecimento técnico da coisa, vamos dizer assim, né? Ele não sabe como é que funciona. Então, ele precisa, né, que as pessoas que ser orientado, né? Então, como é que a gente tem que fazer? Muitas vezes eu gosto muito de ir nos meus clientes e conversar com quem faz o serviço, né? O que ele faz, como é que é, para falar, olha, essa parte é dessa forma, você tem que fazer, né? Entendeu? Não toma nenhuma decisão sem falar com a gente. Se surgir alguma coisa que é fora do normal, procura falar com a gente primeiro, né? Para evitar, porque, gente, desfazer uma coisa mal feita é muito pior do que ensinar para fazer bem feito, tá? Porque eu ensinar, você ensina uma vez só. Senão você vai ter os dois trabalhos. Vai ter que ensinar e vai ter que corrigir o que foi mal feito, tá? Então, vamos lá. Consequentemente, né, a empresa optante pelo Simples poderá segregar a receita que já foi retida, né? Ou seja, já teve um valor que já foi compensado, já foi retido, então eu não vou pagar ISS sobre esse valor, né? No município B, né? Hipótese em que o PGDAS não considerará, né, o percentual de ISS quando do cálculo da guia unificada, né? E não vai ser considerado aquele valor no PGDAS, né, na hora de calcular. Então, ele vai calcular uma guia menor, porque, na verdade, ele está calculando justamente o ISS a menor, tá? Ô, Ronaldo, ó, os cachorros. Vamos lá. Suponha que determinado contribuinte, né, que é o optante do Simples, que está estabelecido no município A, prestando serviço de limpeza, contribuinte não inscrito como substituto tributário do ISS no município que é tomador do serviço, né? Neste caso, considerando que o serviço prestado está escrito no artigo 3º da Lei Complementar e que o contratante não está qualificado na condição de substituto tributário, não haverá retenção de ISS, né? Neste caso, o próprio prestador de serviço será responsável por direcionar o tributo para o município tomador, tá? Consequentemente, né, essa empresa deverá segregar a receita do serviço prestado de acordo com o anexo específico, buscando a opção de serviço sem retenção tributária de ISS e com ISS devido a outro município, tá? Hipótese em que o aplicativo de cálculo irá apurar normalmente o tributo, porém com destinação do tributo ao município tomador de serviço. Ou seja, você não vai lá recolher no outro município, né? Vamos lá, que situação é essa? É uma situação, por exemplo, que você vai em outro município prestar um serviço para uma pessoa física, por exemplo, né? Você prestou serviço para uma pessoa física, ela não está inscrita lá no cadastro de contribuintes do ISS daquele município, mas você emitiu a nota, você tem que prestar conta disso no PGDAS. Na hora que você faz a segregação ali no PGDAS, você vai informar que aquele ISS referente àquele valor é devido para outro município, não o seu município de origem, tá? Então, o próprio PGDAS vai calcular o valor total da alíquota do Simples, só que na hora do direcionamento lá, né, nas vias internas do sistema, né, ele vai discriminar que aquele valor é para um município distinto, tá? Seria a mesma coisa, né? Seria interessante se ao invés de ter a retenção também, né, fosse assim, né? Olha, não, esse serviço eu prestei para tal cidade, tá lá,
Então, se eu prestei para aquela cidade, é só especificar aqui no programa, né? Só que para o município lá é mais rápido, é melhor, né? Quando é retido, né? Porque aqui ainda quando você recolhe o PG-10, né? Na verdade o DAS, né? Ele vai para o governo federal e o governo federal faz essa distribuição de acordo com as informações do PG-10, tá? Com as declarações. Suponha que determinado contribuinte, né? Que está no município A, esteja prestando serviço de manutenção em máquinas a contribuinte substituto tributário do ISS estabelecido em município B. Nesse caso, né, considerando que o serviço prestado não está dentro daqueles previstos para recolhimento no local da prestação, não vai haver a retenção do ISS, ainda que o tomador de serviço esteja atribuído à condição de substituto tributário do ISS. Nesse caso, a SME não deverá segregar como receita, né, essa receita como sujeita de retenção. Hipótese em que o aplicativo de cálculo calculará normalmente o ISS destinado ao município dele. Aqui que é o problema, né? Por quê? Porque o cara tá lá, você não tem que ter a retenção, só que como a prefeitura muitas vezes determina que ele faça a retenção, né? Então ele só te paga a diferença e fala, não, a prefeitura aqui me obriga, né? Ele não vai caçar briga com a prefeitura deles, entendeu? Ele joga a briga para você, que é a situação que o Ricardo colocou para nós aí. Ele joga a briga para você, tá? Ele fala assim, ó, eu só estou fazendo o que a prefeitura manda, tá? Mesmo que o serviço não esteja no artigo 3º da Lei Complementar 116, tá? Infelizmente, tá? E, como diz, se você brigar, né, você pode ir lá brigar, a prefeitura vai te pagar de volta, beleza, mas você vai gastar muito mais com essa briga, né? Vai sair muito mais caro o molho do que o peixe. Então, as prefeituras sempre contam com isso, né? Que como não compensa brigar por pouca coisa, né? De pouquinho em pouquinho ela ganha muito, né? Tá? Como você perde pouco, você abre mão disso, tá? Vamos lá. Nas prestações de serviços sujeitos ao ISS, principalmente pelo optante, pelo simples, né? É de fundamental importância que o prestador esteja atento, né? Primeiro, ao tipo de serviço que está prestando, né? Se é sujeito a retenção, substituição tributária. Se o tomador está na condição de substituto tributário ou não. Se o ISS será retido pelo tomador ou direcionado pelo próprio prestador. A alíquota a ser utilizada para fins de tributo, tá? Você tem que procurar saber. O critério para determinação da base de cálculo, exclusão ou não dos materiais que são aplicados. Então, não é só chegar lá e calcular? Não, tem que ter essa atenção. Por quê? Porque você pode estar aí tendo que fazer retrabalho, porque se você faz uma nota errada, por exemplo, uma nota sem retenção, e envia ela, tinha que ter retenção. Aí, de repente, a empresa lá que recebe essa nota, opa, não, essa nota é errada, pode emitir outra, essa nota tem que ter retenção. Aí vai você cancelar uma nota para emitir outra, né? Então, dá mais trabalho, né? Então, às vezes, é melhor já aprender a fazer certo. Com a apreciação dos dados acima, será possível, né, proceder à correta destinação do ISS ao sujeito ativo e para evitar transtornos tanto ao prestador, que poderá se ver omisso de pagamento do tributo, né, no caso de destinação incorreta, e do tomador, que poderá sofrer autuações em função de não ter procedido à retenção e recolhimento do tributo, tá? Quando for devido ele. Então, imagina, você faz errado e para quem você prestou serviço também não tem conhecimento. Então, para ele acha que você está certo. Aí, no final da história, se lasca-se os dois, né? Tá? Aí vai dar dor de cabeça para todo mundo. Então, gente, ó, que a gente tem que tomar cuidado, tem que ver. Geralmente, vamos lá, professor, mas a gente pega lá, por exemplo, a tabela lá, né, de Imperatriz, né, tem lá, sei lá, 30, 40 páginas, quase só de serviço. Sim, mas vamos parar a pensar. A empresa que você vai trabalhar, por exemplo, ela dificilmente, né, ela vai estar em mais de um grupo daquele ali. É muito difícil, tá? Então, você não tem que aprender a tabela inteira. Você tem que saber somente as alíquotas referentes ao seu serviço, né, ou daquele cliente seu. Então, você pode até fazer uma tabelinha. Não, professor, eu tenho lá uns 20 clientes que prestam serviço, né? E aí você faz o quê? Separa os seus clientes, primeiro, por classe, por tipo de prestação de serviço.
você vai ter lá 2, 3, vamos pensar que você tem clínicas, né? Você tem aí alguns tipos de serviço, né? Ah, são todos iguais? Tá, todos aqui eu uso o mesmo critério, tá? Quais aqui clientes que são sujeitos a prestar serviço fora do município? Tá? Então, aí você vai analisa bem, ó, beleza, eu tenho X, Y, Z, então eu vou estudar a condição de cada um deles, né? Então, você não acaba não vendo, não tendo que saber a tabela inteira, né? Aquele anexo inteiro que tem lá. Você tem que saber de alguns, né? Se você trabalha em uma empresa, que essa empresa é prestador de serviço, é mais fácil ainda, que aí você vai ficar especialista naquele tipo de serviço que ela presta, né? Então, você vai saber já quando reter, quando não reter, a situação aí você já, né, tira de letra, tá? Mas também eu tenho que estudar, tem que pegar lá a tabela, estudar certinho, olha, esse serviço, né? Aí você vai começar a ver o seu tomador, né? Vai procurar saber o seu tomador, se ele é um substituto tributário, se não é, entendeu? Em quais situações que se vai se enquadrar na sua situação ou não, tá? Por quê? Até porque, gente, vamos lá para pensar. Na hora de você formular o preço do seu serviço, você vai levar em consideração tudo isso, né? Tá? Uma coisa é eu prestar um serviço hoje, vamos pensar aí, ó, hoje é dia 1º do 10, né? Eu presto um serviço hoje e vou recolher esse ISS meu no dia 10 do mês que vem, tá? Então, beleza, eu presto serviço hoje, recebo hoje e só pago o imposto para a prefeitura aqui, né? Para o nosso Assis, só no dia 10 do mês que vem. É uma situação. Agora, se eu presto serviço hoje para uma empresa que retém esse serviço, ela só me paga a diferença, então aquele valor do ISS eu já não posso contar com ele já no meu caixa, porque já não entrou. Eu ia contar com ele, não, eu conto com ele, eu uso ele o mês inteiro e depois eu pago ele o mês que vem, tá? Não, você está vendo que isso tem impacto no financeiro da empresa? Mas eu não vou ter que pagar depois. Sim, mas o dinheiro na minha mão, ele vai render algumas situações aí que ele, né, que ele está ficando na mão de quem? Do meu substituto tributário. Essa empresa, sim, está usando meu dinheiro, né, para outras situações, para antecipar a caixa dela aí, e depois ela vai ter que desembolsar, tá? Então, isso impacta, sim, as empresas, né? Você pegar uma empresa que é prestadora de serviço, né? Se todo o serviço dela for retido, você imagina se ela faturar, sei lá, 200 mil por mês, uma ideia, né? 5%, né, são 10 mil reais aí dela, que ela, né, poderia estar na mão dela e está na mão do tomador de serviço, tá? Com 10 mil reais, eu posso até antecipar algum pagamento, alguma coisa que está vencendo antes, né? Tá? Então, vale a pena a gente entender isso, tá? Vamos lá. Gente, agora, a semana passada, nós tivemos aí a situação em que foi aprovada, né, uma nova lei aí pelo nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né? Na verdade, ele só assinou ela, né? Tá aqui, ó. Sancionou, na verdade, né? Sem nenhum veto, né? É a Lei Complementar 175. Ela estabelece regra, né? Quem está na área aí, né? A gente vivenciou aí, acho que uns 2 anos, 3 anos atrás, se não me engano, de 2017, né? Contou para 2018, 2019, 2020, né? Se não me engano, que era a questão do ICMS, né? Para o consumidor final, lembra? Que antes todo ICMS para consumidor final ele ficava para o estado que vendia, né? E aí foi feito um escalonamento, né? De a cada ano ia aumentando a parte que competia para o estado do consumidor final, né? O estado de destino. E aí as empresas tinham que recolher para um lado, recolher para o outro, tal, né? Até que ia passar totalmente a ser do estado de destino, aquele diferencial de alíquota, lembra? Né? Uma parte fica aqui, mas o restante, vamos supor assim, eu vendo para o Pará, né? Antes eu vendi para o Pará. Se é uma pessoa jurídica que é contribuinte do ICMS lá, a nota já saía com 12%, né? Mas quando era uma pessoa física, eu emitia a nota com 18%, e ficava 18% do Maranhão, tá? Aí essa lei lá, se não me engano, de 87, alguma coisa de 2017, parece alguma coisa assim, ela veio mudar isso, ela veio dizer o seguinte, não, esse 6%
Vamos lá, vamos fazer um escalonamento aqui, né? No começo, tantos por cento fica para o Maranhão e tantos para o Pará. Depois vai indo até que todos os 6%, que é o diferencial de alíquota, né? Passou a ser do Pará. Beleza, tá? Isso daí foi uma briga, né? A briga não era tanto assim com uma empresa assim de, vamos dizer assim, de divisa de Estado, não, tá? Essa briga era uma briga muito grande, principalmente com relação às vendas pela internet, que começaram a crescer muito, 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 né? E começaram a ter uma participação dentro das vendas de comércio, né, muito grande, tá? Elas começavam em 10 milhões, 100 milhões, chegaram aí a alguns bilhões, né? Então, os próprios estados começaram, os estados que eram desfavorecidos na situação, começaram a enxergar o quê? Olha, eu tenho aqui, né, por exemplo, quantos de nós aqui nunca comprou, né, da Americanas.com, Submarino, Ponto Frio, Kabum, esse monte de site que vende aí, né? Aí a gente pensa, você comprava da Americanas.com, por exemplo, vinha a nota fiscal lá do Recife, né? Então, na época, o ICMS ficava totalmente, você consumidor final, né? O ICMS ficava todo lá para Pernambuco, né? E os estados que não, os alternos, os estados não produtores desse tipo de venda, né? Eles ficavam perdendo. E eles falaram assim, opa, é uma chance de ganhar dinheiro, né? Então vamos aí brigar para regulamentar isso. E regulamentou, tá? Passou eles a ter direito. O que é essa lei aqui, né, complementar? Ela tem a ver com o ISS, tá? Ela pega, nós vamos ver aqui, são muitas prestações de serviço que são realizadas no Brasil todo, em que o ISS era recolhido somente para o INS, para o ISS recolhido somente para o município onde a empresa está estabelecida. Só que a efetiva prestação de serviço, ela ocorre em outros municípios, só que ele não estava previsto lá no artigo 3º, você entendeu? Da Lei 116, tá? Então, ó, regras para que o recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, né, pelo município onde está o cliente destino e não mais, né, na cidade sede do prestador de serviço, tá? A legislação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de setembro, né? Então tá aí com uma semana, né? Tá? Exatamente uma semana. Originário do projeto de lei complementar 170 de 2020, o texto regulamento recomenda ISS pelo município do consumidor e não da empresa que presta serviço. A mudança será gradativa até 2023, tá? Para que cumpra determinada legislação de 2016, tá? Os serviços que terão arrecadação transferida para os destinos são os de, vamos lá, plano de saúde e médico veterinário, tá? Administração de fundos, consórcios, cartões de crédito e débito, carteiras de clientes, de cheques predatados e de arrendamento mercantil, tá? Vamos lá. Então, esses tipos de serviço aí, eles passarão a ser tributados também, né? Ao recolhimento de ISS passará a ser em função da onde ele foi utilizado e não mais, né? Aonde fica a sede prestadora. Por exemplo, nós temos aqui em Imperatriz, por exemplo, o Consórcio Nacional Honda, né? Eu acho que ela fica em São Paulo. Então, todo serviço prestado pelo Consórcio Nacional, que é pago de comissão, essas coisas, que a comissão é um pagamento pelo serviço prestado. Todo o ISS relativo a isso, né? Ele é recolhido para São Paulo. Então, ele passará a ser recolhido para Imperatriz, tá? Que é onde as pessoas estão trabalhando, tá? A necessidade de aprovação de projeto, regulamento ou recolhimento de ISS decorre de mudanças feitas pela Lei Complementar 157, né, que transferiu a competência da cobrança desse imposto do município onde fica o prestador de serviço para o município onde o serviço é prestado ao usuário final, tá? Aí vai ser muito bom. Vamos lá, eu vendo consórcio, eu estou aqui em Imperatriz, mas vendo consórcio em João Lisboa, no Amarante, em Senador La Roque, em Buritirana, e por aí vai, né? O ISS daquele serviço, ele é devido em cada município desse, tá? Até dezembro de 16, o ISS ficava com o município de origem, onde está localizado o fornecedor do bem ou serviço, tá? A lei cria o comitê gestor
né, das obrigações acessórias do imposto sobre serviço, com o objetivo de elaborar regras unificadas para arrecadação obrigatória, né, em todos os municípios e Distrito Federal. Né? O comitê gestor será composto por 10 membros, 2 de cada região, né? Um representante das capitais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul e outras cidades do interior de cada região. Tá? Os representantes das capitais serão escolhidos pela Frente Nacional de Prefeitos. E os das cidades interioranas deverão ser indicados pela Confederação Nacional dos Municípios. Agora a gente para pensar, vamos lá. Composto por 10 membros, né? 2 de cada região. Então, a gente tem que boa parte das empresas, né, estão no Sul e Sudeste. Então, o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, eles adquirem muito serviço, muita coisa desses estados, dessas duas regiões. Então, eles já começam aí, né, com poder dentro desse comitê gestor, você entendeu? Algo que você pega aí, ó, um representante das capitais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né? Então, você já vai ter que, aí vai ter 6 contra 4, né, nesse comitê gestor, tá? Isso que acontece, por exemplo, gente, também, principalmente no Senado, né, quando tem que aprovar alguma questão de tributação, alguma coisa, por quê? A maior parte dos senadores, né, se a gente parar para pensar, são de estados, né, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por quê? Porque nessas regiões, se eu ver a quantidade de estados, é muito maior, né, do que os estados da região Sul e Sudeste. Para começar, nós somos 26 estados no Distrito Federal, tá? Se somarmos, tirar o Distrito Federal, são 26 estados. Então, nós temos 7 estados na região Sul e Sudeste, né, e 19 estados nas demais regiões. Tá? Então, quando se fala em transferência de renda, esses estados das regiões que eles consideram menos desenvolvidas, né, economicamente assim, eles acabam tendo mais poder de voto ali para poder fazer algo para mudar, tá? Vamos lá então. Também será criado um grupo técnico do comitê gestor, tal, né? Para auxiliar o comitê, composto por 4 membros, 2 indicados por representantes dos municípios, 2 pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras, representando os contribuintes. Vamos lá, padronização. Pela proposta, o ISS será declarado por meio de sistema eletrônico unificado para todo o país, até o 25º dia útil do mês seguinte à prestação de serviço. Esse sistema deverá ser desenvolvido pelos contribuintes, ou seja, eu imponho para vocês, né, e vocês correm atrás, né? Individualmente em colaboração, obedecendo layouts e padrões fixados pelo comitê gestor. Em caso de desenvolvimento conjunto, cada empresa deve ter acesso apenas aos seus dados. Os contribuintes terão ainda que dar acesso mensal ao sistema a todos os municípios e ao Distrito Federal, cada um visualizando exclusivamente os dados de sua competência. Já o pagamento do ISS deverá ser feito até o 15º dia do mês seguinte ao da prestação de serviço. Tá? Eu queria entender isso aqui, essa lógica deles, né? Porque é o seguinte, se eu tenho que recolher até o dia 15, mas eu tenho que declarar só até o dia 25, né? Então, eu recolho para depois declarar, tudo bem, tá? Os municípios, por sua vez, caberá divulgar diretamente o sistema, as alíquotas, a legislação para o ISS e os dados da conta para recolhimento do tributo, tá? Tem mais essa, hein? Para pensar, são aí 4.000 municípios, né? Com alíquotas variando de 2% a 5%, e eles vão ter que discriminar lá quanto que é a alíquota de cada um, entendeu? Se houver alteração, as novas regras só valerão no mês seguinte, ou no caso de mudança da alíquota, no ano seguinte, como determina a Constituição, tá? O projeto de lei proíbe os municípios de cobrarem taxas para inscrição em cadastro do ISS, ou de exigirem qualquer obrigação extra relativa ao imposto. É permitido, no entanto, requerer a emissão de notas fiscais. O comitê não poderá fazer mudanças na regra do sistema nos primeiros 3 anos após sua disponibilização, e depois disso, qualquer alteração deverá ser comunicada com, no mínimo, 1 ano de antecedência. É para não pegar nenhuma empresa de surpresa, tá? Transição, né? A proposta segue entendimento do STF, definindo regras de transição que deem segurança jurídica aos municípios e permitam às prefeituras que perderão receita ou ajuste gradual do caixa, tá? Em 2021, 33,5% do tributo serão arrecadados na origem, tá? E 66,5% no destino. Em 2022, 15% na origem, 85% no destino.
A partir de 2023, 100% do ISS ficará com o município onde está o usuário do serviço, tá? Então, é gradual, a partir de 2021, isso começa a valer. Prestou um serviço lá, deve R$100 para a Imperatriz de ISS, a partir de 2021, vai pagar 33,5% desse valor para, vamos pensar na cidade de São Paulo, por exemplo, né, de repente a empresa lá, e 66,5% aqui para a Imperatriz. Em 2022, Imperatriz fica com 85%, São Paulo com 15%. A partir de 2023, Imperatriz passa a ficar com todo o ISS, 100% do ISS. Vamos lá, nesse cálculo aí, gente, é assim, ó, a base de cálculo é a prestação de serviço, né? Então, por exemplo, vai ter ainda um problema aqui, né, que é tipo assim, vamos supor que um tributo que São Paulo cobra 5%, Imperatriz cobra 3%, tá? Então, vai ter esse cálculo ainda dentro também, tá? A ideia é a redução progressiva, ano a ano, do valor atribuído ao município do local de estabelecimento, né, que antes era sujeito ativo do tributo, a fim de que possa se adaptar à perda, né, de receita que vai ocorrer com ele aí, tá? Arrendamento mercantil, né? Arrendamento mercantil a gente conhece, que aí é o leasing, né? Que nada mais é que um aluguel com opção de compra no final, certo? Tá? Leasing é aluguel com opção de compra no final, tá? Na Câmara, os deputados deixaram de fora das mudanças o serviço de agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de leasing, de franquia e de compra de créditos, né, factoring, que continuarão a ser arrecadados pelo município onde essas empresas têm sede, tá? A decisão atendeu o pedido da CNM, né, Conselho Nacional, né, de Municípios, tendo em vista que esses serviços são geralmente prestados por pessoas físicas, tá? Entretanto, o serviço de arrendamento mercantil propriamente dito fica sujeito a nova regra de competência da cobrança, tá? Então, o leasing, teoricamente, né, ele é para ser lá no município de onde ele é prestado, tá? Tomador e prestador, tá? No caso dos planos de saúde ou de medicina, né, veterinária, a proposta considera o usuário do serviço a pessoa física vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato, mesmo quando houver dependentes. Será considerado apenas o domicílio do titular do contrato para fins de arrecadação, certo? Então, vamos lá. Vocês estão num plano de saúde, depende do pai de vocês são dependentes dele, vocês moram em Imperatriz e o pai de vocês mora em São Luís, tá? Então, esse plano de saúde, né, o ISS dele é lá da Unimed Nacional, por exemplo, né, que era recolhido lá para São Paulo de repente, né, ele vai ser recolhido para São Luís. Ah, professor, mas eu estou em Imperatriz. Sim, mas o seu titular do plano, que é seu pai, está em São Luís, então vai ser recolhido para o domicílio do titular, tá? Em relação à administração de cartão de crédito ou débito, o tomador de serviço é o primeiro titular do cartão, tá? Caberá à cidade em que o gasto for realizado ficar com ISS correspondente, tá? São consideradas administradoras as bandeiras credenciadoras e emissoras de cartões de crédito e débito. Essas daqui vão ter trabalho, né? Porque, ó, para pensar, vai ser considerado, né, aonde o gasto for realizado, tá? Imagina, você, né, eu, por exemplo, que eu tenho, de vez em quando vou para São Paulo, então eu saio gastando imposto de combustível aí daqui até São Paulo, né? Então eu paro, vamos supor assim, abasteço na Araguaína, abasteço em Guaraí, abasteço em Gurupi, abasteço em Goiânia, então eles vão ter que, no final da história, né, tipo assim, quanto me cobrou lá de fatura, por exemplo, né? Então, né, não o valor da fatura, mas assim aquelas anuidades, aquelas coisas, vai ter que ser dividido, né? E as taxas que, quando o prestador de serviço, por exemplo, o prestador assim, você tem lá na sua loja a maquininha, o seu cliente chega e paga o cartão, passa o cartão e você paga uma taxa ali para essa administradora, né? De aluguel, de qualquer coisa, né?
ali é mais fácil, porque ele vai estar pagando por um serviço e você está sempre no mesmo lugar, certo? Então, é mais fácil. Mas com relação aos gastos, né? Imagina a unidade de cartão que é, sei lá, você paga aí R$ 30 por mês. Como é que ele vai ficar dividindo isso pelas compras e ver o município onde foi comprado, tá? Lógico, né? Não vai ter ninguém fazendo isso, né? Eles vão pensar aí numa inteligência artificial que ela vai fazer essa conta fácil, tá? Mas é trabalho, tá? E depois vai ter que ter alguém lá, né? Criar um sistema, que esse sistema já vai ver quanto cada bandeira dessa deve para cada cidade, né? E fazer as transferências já para essas contas da cidade. Eu não quero ser o contador dessas bandeiras, tá? Para chegar lá e fazer uma conciliação numa conta dessa. Imagina, tá doido? 4.000 clientes, 4.000 cidades, tá? O cotista será considerado tomador de serviço, né, de administração de carteira de valores imobiliários ou de gestão de fundos de clube de investimento, no caso de administrador de consórcio. O cliente do serviço é o consorciado, tá? Então, eu tenho alguns amigos aí que vendem consórcio, né, e saem nesse mundão do meu Deus aí, nesse interiorzão do Maranhão aí vendendo, né? Então, cada lugar que vender, anotou ali que a pessoa é de Senador La Rocque, o ISS vai ser devido a Senador La Rocque. Aí anotou que é lá do Campestre, do Lajeado, desses lugares, vai anotar para lá. Em Montes Altos, ISS é para lá, tá? Quanto ao leasing, tomador de serviço é o arrendatário domiciliado no país, né? No caso de arrendatário no exterior, tomador é o beneficiário de serviço no país. Em todas as transações envolvendo pessoas jurídicas, será considerada tomadora aquela unidade favorecida pelo serviço, independentemente da denominação, né? Se é filial, sucursal, etc., que é o se é matriz, tá? O início de vigência da nova lei será em 1º de janeiro de 2021, tá? O projeto teve origem no Senado, né? Lá com o senador Cidinho Santos, foi modificado pelos deputados e, por isso, retornou para a análise dos senadores, né? A senadora Rose de Freitas, por sua vez, reinseriu grande parte do texto original, do projeto original, né, na proposta vinda da Câmara. O texto foi aprovado em agosto no Senado, tá? Isso aí tá lá, né? Foi aprovado semana passada. Até a gente teve a aula aqui na semana passada falando de ISS, e aí eu fui fazer um serviço aí, né? E a televisão ligada, que foi o Jornal da Globo, começou a comentar sobre a mudança no cálculo do ISS. Eu já olhei e falei assim, vixe, tem coisa nova aí, vamos ver. Aí eu fui ver o que era, eu tinha me inteirado um pouquinho do que se tratava, tá? Vamos lá. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade, tá? Pessoal, lá no portal, tá? Já tem esses slides lá disponíveis para vocês, tá lá no encontro 5, tá? Tem uma atividade avaliativa que é lá para vocês agora, às 9 horas. A pontuação dela, se eu não me engano, são até 200 pontos, tá? Não vai valer para esse bimestre, já vai contar para o bimestre para depois da oficial 1, tá? Porque a pontuação desse bimestre já foi, tá? Aí tem alguns que já até tem ponto extra ali, né? Para a gente utilizar, certo? Então, essa atividade... Professor, Oi. Só uma dúvida, as atividades parciais do primeiro bimestre, elas valiam ao total de 1.000, era? Exatamente, tá? O máximo que elas valiam é 1.000. Tá? Então, essas atividades que a gente fez na semana passada, acho que foi na semana passada, ia valer para o primeiro bimestre, né? Isso. Na verdade, daquelas ali, assim, elas fechavam o primeiro bimestre e quem fez tudo certinho, bonitinho, ficou com 100 sobrando, né? Esse 100 sobrando, se preciso for, eu vou usar ele na oficial 1, tá? Então, tem gente que tem 100 sobrando, tem gente que ficou com 70 sobrando, 50 sobrando, você entendeu? Por quê? Porque às vezes não fiz... Mas você já lançou tudo, já? Já. Os 1.000 pontos, eu já lancei todos os 1.000 pontos possíveis. Aí tem que ver quantos pontos que vocês já somaram dessas atividades parciais, né? Porque o que vai vir agora é oficial, que é uma prova de 1.000 pontos também valendo aí, né? Entendi. Beleza. E aí, então, essa atividade aqui, ela vale 200 pontos. Ela já vai contar dentro dos pontos que, se eu não me engano, são 2.500 pontos, né, total, para o segundo bimestre, tá?
Agora o Jardiel começa a fazer, né, Jardiel? Agora começa a valer mais, ele começa a fazer. Tá? Ixi. Tá? Tá, Zé? Então, ó, vamos lá. Semana que vem, eu tô pensando da gente fazer algo diferente, tá? Assim, eu pensei na gente começar a nossa prova às 19h30 e terminar ela às 22h30. O que vocês acham? Só pelo visto aí a prova vai ser grande, hein? Não, o tempo é o mesmo, tá? O que eu estou pensando ao invés, para evitar aquele tumulto que dá no acesso ao portal 7 horas da noite, entendeu? Ao invés de vocês tumultuar o portal 7 horas da noite, vocês vão entrar nele a partir de 7h30. Mas aí vocês têm que concordar. Se vocês não concordarem, a gente põe das 7 às 10 e deixa acontecer, entendeu? Não, pode ser. E professor, mas Porque tem muita gente que não chega 7 horas, aí fica aquela. tem isso também. Às vezes a pessoa chega do serviço aí um pouco tarde. Não, aí cada um é cada Tudo um. bem, professor. Pra A mim, gente não tudo pode. bem. Eu tô chegando um pouco tarde, professor, do serviço, por isso que eu tô entrando sempre um pouco mais tarde. Eu não posso começar às 7 e terminar às 10h30. Então, ou eu começo às 7 e termino às 10, ou a gente começa às 7h30 e termina às 10h30. Só nós tem 10 minutos de intervalo, né? Então, até 9, vamos supor, até 9h50 a aula, né? Não, mas eu digo assim, no dia da prova. A prova é durante eu dou sempre o prazo máximo que eu posso dar para vocês, entendeu? Que são as 3 horas para fazer a prova. A minha preocupação é que, assim, ó, o meu zap aqui fica todo mundo aí que não consegue. Professor, eu não estou conseguindo entrar. Gente, infelizmente eu não tenho o que fazer nesse momento, tá? O que vocês têm que fazer? Não conseguiu entrar? Vocês printar, guardar o print aí. De repente, ou o problema é de vocês de internet, ou o problema é de acesso de tudo no sistema, na hora, né? A gente sabe disso, a gente viu no semestre passado acontecer muito disso, né? Às vezes a pessoa só conseguia entrar, tentando desde as 7, só consegue entrar, tipo assim, 7h30, 7h40, né? Aí depois vem, professor, você vai estender a prova aí, né? Por quê? Eu não consigo mexer na prova depois que eu ponho ela, que vocês abrem ela, entendeu? Eu estipulo lá na prova, olha, ela vai começar às 7 horas e vai terminar às 22. Pronto. Depois que vocês entrou para fazer essa prova, eu não consigo alterar mais nada nela, não tem como eu mexer nela, entendeu? Tá? Então aí não tem o que fazer. Agora, se a gente combinar, vocês concordarem, né? Vamos lá, a grande maioria concordar. Não, professor, vamos começar às 7h30 e terminar às 22h30, né? A gente Ótimo. começa meia hora mais tarde, mas tem meia hora a mais depois. Por quê? Porque como a maioria das outras turmas aí do pessoal vai fazer até às 10, então o portal fica praticamente só para vocês até às 10h30, né? Então quem teve algum probleminha, o portal vai funcionar bonitinho, teoricamente, né? Não vai ter problema, nem nada, você entendeu? Eu acho ótimo esse horário, professor. Eu chego mais ou menos assim nesse Positivo e horário operante. também. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma votação inversa. Quem não concorda, que se manifeste. Porque quem cala, consente, né? Morreu Maria Praia. Então, beleza. Então, vamos lá. Como é a mesma turma, né, das duas disciplinas de ontem, né, de auditoria e de hoje, né? Então, vamos combinar. As nossas duas provas, de amanhã a gente combina, porque amanhã tem outras turmas junto, outro pessoal junto, né? A gente combina. Então, na quarta-feira e na quinta já fica definido. A gente começa, eu vou disponibilizar a prova para abrir para vocês às 19h30 e fechar às 22h30, tá? Na quarta e na quinta, né, no caso. Isso. Aí amanhã, como tem outra turma junto, a gente vai combinar com essa outra turma também, tá? Professor, mas é muito tarde para mim para acabar, eu quero... Não, mas aí você começa e termina antes, né? Mas você vai ter até lá para fazer, tá? Não, professor, tá bom. Isso aí é um horário bacana, assim, porque às vezes o acesso não é só a gente que vai fazer prova, né? Tem várias outras turmas. É todo mundo, é a crota inteira acessando. Pois é. 7 horas da noite, entendeu? Aí, quando eles já acessam, eu acho que já libera um pouco mais o acesso. Então, eu acho que é um horário bacana, assim, para começar. Esse é meu pensamento. Agora, se vocês quiserem também, a gente pode começar às 6h30 e terminar às 9h30. Começa 6h30 é muito corrido. Porque eu vou na Maria. 6h30 chegando do escritório. 6h30 tem gente que nem chegou do serviço ainda.
Não, eu sei, mas aí quem chegar depois, né? Tá lascado. Mas aí acaba perdendo meia hora, né? Mas então tá. Então ficamos combinados. Ó, quarta-feira e quinta-feira eu vou montar as provas e o que eu marco lá, o horário que ela abre e que ela fecha, né? Ela vai abrir 19h30 e fechar 22h30. Ok? Dúvidas? Quando o senhor montar as provas, mande uma cópia para mim, para eu ver como é que tá. Quem falou eu não entendi. Dúvidas? Quando Diga. o senhor montar as atividade- provas, mande uma cópia para mim, para eu ver como é que tá. Pera aí, vamos lá. Raimundo, fala você primeiro. Quando o senhor montar as provas, mande uma cópia para mim, tá? Tá, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu dou o print e mostro onde tá, certinho, entendeu? Professor, Tá bom. O senhor manda uma cópia da prova aí, professor, no grupo, para a gente ver se está condizendo com os assuntos que o senhor está dando em aula. Pô, você vai fazer uma auditoria antes para ver se. Com certeza, a auditoria, o Ricardo vai fazer a perícia. E aí, professor, Diga. essa atividade aí, ela vai estar aberta até que hora? Só hoje, é amanhã tá aberta? Tá aberta até dia 5. Acho que é segunda-feira, né? Essa avaliativa aí? Até dia 5. Ah, beleza. Às Professor, 23h59. Não, porque aí eu vou. É porque assim, eu vou agora, só amanhã, aí eu tô perguntando porque não vai dar para me fazer hoje. Não, é porque acontece, nós temos que encerrar todas as nossas parciais até amanhã. Então, no dia de aula, eu já estou encerrando tudo, entendeu? Não está ficando mais ponto nenhum desse bimestre, né? Então, por Entendi. isso que essa aí, como já é para o próximo bimestre, a gente já dá um prazo maior, já para vocês também não se agoniar demais, tá? Tá bom. Ei, Mas, ó, professor, só vocês uma lembram? dúvida. Eu vou olhar o portal de vocês agora esse final de semana. Quem tiver com as atividades todas completinhas lá, tudo aberto lá, aquele ticadozinho, vai ter pelo menos 100 pontos aí para ajudar na oficial 1, tá? Mas tem que estar lá tudo bonitinho. Se não tiver De bonitinho, todas não. as matérias, né, professor? Ó, eu vou olhar de cada matéria, né? Quem fez uma sua dessa daqui, olhou tudo lá bonitinho, eu vou avaliar por essa. O que é essa nossa aqui, que é a nossa MP? Vocês têm que pelo menos ir lá e abrir os conteúdos, entendeu? Aí eu vou lá e olho lá, tem gente que faz 2 meses que nem abriu o portal, tá? professor, o meu eu olho todo dia e tá tudo azulzinho lá, não tem nada vermelho. E professor, De vez em quando eu coloco umas coisas lá para ficar vermelho, viu? Eu mereço pelo menos 200 pontos, eu abro todo dia. Todo dia eu dou uma verificada. Oi, Railane. Professor, eu queria saber em relação à prova, vai ser 10 questões, 2 objetivas, 8 objetivas e 2 E tua subjetivas? discursiva, exato. O mesmo padrãozinho de sala vai ser, tá? Professor, Essa aqui outra é a coisa. questão igual aquela outra prova lá. Não, aquilo lá não foi prova, aquilo lá foi uma atividade. É parcial, gente. A gente faz o que quer, entendeu? A gente põe lá 200 questões, não tem problema. Tá? Ei, professor. Tá, Professor, já pode sair. Pera aí, deixa eu só dar print aqui nos coisinhos de vocês. Que pera aí, só um pouquinho. Ei, professor, só me tira uma dúvida aqui, porque eu tinha aberto aqui o portal agora e não apareceu não a atividade no encontro 5. Não, então você atualiza o seu portal aí. E professor, quem não estava com o portal aberto, que perdeu essas O meu amanhã eu vou fazer- atualizar todo, Parcial. responder tudo, abrir tudo, fazer não tudo. tem muita coisa para gente fazer aí, não? Tem não, viu, Raimundo? Porque assim, eu não tenho como ficar dando avaliação para vocês assim, né? E na verdade, a gente não se preocupa muito. Vou usar a estratégia do Jordiel. A pontuação nesse primeiro bimestre ela é muito pequena em relação ao total, você entendeu? Porque assim, vocês têm, teoricamente, vocês têm lá 12 mil pontos para vocês conseguirem 10, né? Para dar o máximo. Então, mesmo quem perdeu metade das atividades, por exemplo, perdeu 500 pontos. Tá? Não vou dizer que não faz falta. Tá? Me diga uma Mas, coisa. se correr atrás, consegue os outros 11.500 facinho, você entendeu? Me diga uma coisa, aquele Mas quem nota precisar, máxima, sabe que eu nunca deixei na mão, tá? aquele nota máxima tá dando ponto para todas as matérias? Ah, aquele lá é transversal, ele conta para todas as matérias. É até Aquele lá dá muito ponto. até 3.500 pontos. Hoje eu respondi 3 questionários, deu 230 pontos para cada matéria. Mas assim, você faz, eu acho que você conseguir lá, acho que é 9 mil pontos, parece, total lá, ele vai equivaler a 3.500 para todas as matérias, entendeu?
Então, tipo assim, você precisa de 7 mil. Dos 7 mil que você precisa, você já consegue, no nota máxima, metade. Tá? Aí você vai ter que se preocupar o quê? Com um pouco mais de atividade aí, né? E fazer as oficiais, né? Onde as oficiais você tem que ter 2.500 pontos. Tá? É no Quer meu, dizer, 3.500. Com mais 2.500 de oficial, você já chegou nos 6 mil. Quer dizer, você precisa de mais 1.000 pontos restante das atividades aí. Só isso. Só no esse meu caso, bimestre agora a gente vai ter 2.500 de atividade. no meu caso, como eu estou muito atrasado aí, eu estou indo mais aqui no nota máxima mesmo, estou botando quente nela aqui. A rocha aí, porque, olha, o nota máxima ajuda demais vocês, tá? E só depende de vocês. Toda segunda-feira eles mandam 3 questionários, 5 às vezes. E, professor, ainda tá de pé lá aqueles 300 pontos para quem tinha completado os 1.000 pontos no nota máxima? Tá, eu vou pedir o relatório pro Kennedy lá. Tá certo. Na verdade, o Kennedy me passa o relatório de quem não fez nota máxima, entendeu? Então eu sei quem não tem. Certo. Ele me passa, de vez em quando tem uns aí que eu cobro. Ó, vai lá, faz o desafio nota máxima, né? É No porque meu portal, o Kennedy me cobra e eu sei por que ele me cobra, porque é alguns que não fizeram, entendeu? no Certo. meu portal tem uns 4 dias que abriu, já tem 4.000 pontos de nota máxima. Então, e tem uns aí que eu acho que abriu lá em junho, né? Praticamente. E não. Tá deixando para depois, né? Ei, professor, acabou a aula. Acabou. Esse dia tem que Professor, economizar.